A todos, sejam muito bem-vindos ao Obreiros do Bem, né? Que Deus possa iluminar a todos nessa tarde, que nós possamos levar um pouquinho da palavra, do conforto, da calma e principalmente, né, da esperança que nós temos pela doutrina dos nossos dia a dia, né? Todos os nossos dia a dia, que nós possamos ter mais calma, né? Saber lidar com as atribulações do dia a dia e principalmente as mamães, né? Sejam abençoadas, né? Todas, do fundo do nosso coração, a dádiva divina da criação e do nascimento, né? De todos os seres humanos. Então aqui eu trago a mensagem de hoje: fé, mãe da esperança e da caridade. Então, mãe, uma palavra tão forte, né? Nós lembramos a origem, o nascimento. Então, da fé que nasce a esperança e a caridade. Então, aqui nós temos uma imagem de uma pessoa solitária, ao longe, né? Um desfiladeiro, um horizonte muito bonito, mas no fundo, um ar de esperança, pedindo, rogando aos céus algo. O quê? Essa mesma imagem nos orienta a olhar para si, tendo nós como um exemplo dos nossos pedidos mais íntimos ao Pai. Esses pedidos que não são revelados e que nos atendem no fundo do Espírito. E diante de nós, as atribulações do dia a dia, muitas vezes nos escorrem as lágrimas pela falta de algo, por não poder atingir o que nós desejamos. Então vamos ver o porquê a fé é tão imprescindível para nos dar esperança e principalmente para nos abranger a caridade ao próximo. Então, fé. O que seria a fé? A fé, para aquele dicionário online, né, significa convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Verdade, crença. Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas. Religião. Então, a fé significa acreditar em algo. O quê? Tudo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que não verdadeiramente ateu, mas ela me disse uma palavra muito forte. Ela me explicou que a fé seria acreditar em algo que para ela vai se tornar verdade. Esse é o princípio da fé de qualquer religião. Quando você está enfermo, você ora e tem fé que aquela enfermidade vai embora. Ou seja, você acredita naquilo. Nós tenhamos fé que aquele problema vá se resolver. Então nós pedimos em orações a Deus para que Ele nos dê força, para que essa fé chegue. Força para suportar o problema, força para suportar a patologia, a doença, para que nós consigamos assim, enfim, nos livrar ou entender o que aquela patologia ou o que aquele problema quer nos ensinar. Então aqui é uma imagem tanto quanto inusitada. Uma pessoa saltando, né, entre duas montanhas num abismo. Será que se ela não tiver fé, ela vai conseguir chegar do outro lado? Se ela não tiver convicção, se fosse você saltaria? Tirando a fé da crença, se você acreditasse, você conseguiria chegar do outro lado, você saltaria. Concorda? Então, tendes fé ao próximo, na vida futura. É isso que nos convida o capítulo 19, que diz: fé, a mãe da esperança e da caridade. Porque aqui, no capítulo 19, diz o seguinte: a esperança e a caridade são uma consequência da fé.
Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Então colocamos a fé no alto, a esperança e a caridade abaixo. Então, uma dependendo da outra, para que nós consigamos atingir o objetivo. A fé levando a esperança de que algo vai acontecer. E se você tem a esperança deste algo, que nós vamos comentar ao longo da palestra, você faz a caridade. Não entendi. Eu tenho esperança em quê? Em fazer a caridade por quê? Ali é que nós vamos descrever durante a palestra. Então, a esperança, como diz o Cristo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui eu tenho uma imagem que traz um senhor desencarnado brincando com uma criança recém-encarnada. Olha só. Então, o Espiritismo nos traz hoje a revelação de que a morte não existe, e que já foi falada há mais de 2000 anos com o Cristo, que Ele nos trouxe a boa nova, o amor, a caridade, e que falou entre linhas que a morte não existe, é uma passagem, e que aqui nós devemos aprender e devemos auxiliar uns aos outros. Então, se você acredita que não exista a morte e que tenha esperança na vida futura, que nós não somos nada sozinhos, nós conseguimos auxiliar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O que está diante de nós, tanto familiar quanto não familiar, e por que não a nós mesmos? Então, segundo o Livro dos Espíritos, questão 167, qual a finalidade da reencarnação? Pergunta Kardec aos espíritos venerandos, codificadores da doutrina. E eles explicam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Há uma frase muito interessante que o Chico Xavier dizia, diz o seguinte: existe a injustiça, mas não existe injustiçado. Como assim? Se nós observarmos uma criança que nasce doente, uma fatalidade que ocorre no dia a dia com a morte de uma pessoa precoce, e só buscarmos o que está nesta vida, nós não conseguimos entender. Como uma pessoa tão boa, que faz a caridade sempre, ela possa falecer tão jovem, tão precocemente? Como que aquela criança nasceu e já chega num estado patológico que é submetido a uma cirurgia? Que mal que essa criança fez? Então, se olharmos para trás, nas vidas anteriores, nós conseguimos enxergar. Há injustiça? Aos nossos olhos, sim. Mas há injustiçado? Não. E se aquela criança pediu a aprovação desta doença para ressarcir o mal que fez a outras? E se aquela pessoa que passou por uma patologia e faleceu precocemente, será que ela não fez o mesmo em vidas passadas, que precocemente assassinou outras pessoas, que agora ela pediu por esta prova, neste mesmo momento que fez os outros passar? Então, aos nossos olhos, há muita injustiça, mas não injustiçados. Aqui eu tenho uma evolução do homem chegando simples, ignorante, ser humano, né? Vamos pegar a partir da humanidade, até ser um ser divino. Na questão 168, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? É uma pergunta que se faz. Onde isso tudo vai parar? Né? Os espíritos venerados respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo nascendo do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Quando nós passaremos por todas as provas da vida corpórea?
será que nesta vida nós passamos por todas? Eu acho que é impossível, eu tenho certeza, é impossível um ser humano passar por todas as provações corpóreas para poder chegar à sublimação em um ser puro. Nós reencarnamos milhões de vezes. Alguns um pouco menos, porque chega mais rápido na evolução. Outros mais teimosos, então nós voltamos na mesma prova, voltamos na mesma aprovação, como os níveis de uma escola. Se o aluno aprende toda a matéria daquela série, ele passa para a série seguinte. É justo ele passar para a matéria, para a prova seguinte, para o ano seguinte, se não aprendeu a matéria direito? Será que ele não vai ter consequências muito piores se ele passar para a próxima série? Sim. São consequências muito difíceis de se passar. Então, aqui eu tenho, desencarnados próximos dos encarnados, e que falam sobre espíritos protetores, e alguns até orientadores, E ele que nos dirige, não só protetores, como também obsessores. Aqueles que estão do nosso lado, tentando fazer com que as nossas quedas aconteçam a todo momento. E para eles eu preciso fazer o quê? Ouvi-los? Nós chegaremos lá. Então, com calma, tentar entendê-los. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, quando Jesus diz bem-aventurado os puros de coração, bem-aventurados os mansos de espíritos, bem-aventurados os sofredores, o que ele quis dizer? Seria uma aventura, seriam as provas que nós passamos no dia a dia. Ou seja, nós temos tantas provas e passamos por tantas provas que isso está nos ensinando a cada dia. Bem-aventurados os que sofrem, porque é do sofrimento que nós aprenderemos o que é realmente o amor ao próximo, o que é realmente a caridade. Será que é bem-aventurado ou menos aventurado uma pessoa com bens materiais? Será que uma pessoa abastada, ela tem mais alegria que uma pessoa que não tem muitos recursos financeiros? Será que o dinheiro ele vai colher uma felicidade? Aí que está algo bonito de se ver do Evangelho. Independente da sua condição financeira, nós teremos sempre a prova. E uma das provas mais difíceis a se passar é o da riqueza, onde a responsabilidade aumenta. Que a quantia de dinheiro, a quantidade de dinheiro que essa pessoa recebe, simplesmente é para gerar mais dinheiro e gerar empregos. Quantas pessoas enriquecem do dia para a noite e também ficam miseráveis do dia para a noite, não sabendo lidar com a fortuna? Será que souberam gerar dinheiros e gerar famílias que se sustentem dessa fortuna através do trabalho? Aí fica a nossa dúvida. Será que nós não temos o dinheiro suficiente para cumprir todas as obrigações e aprendizados que Deus quer que nós passamos? Então, se nós temos o objetivo de enriquecer, será que aquela fortuna que nós imaginamos vai fazer que nós tenhamos quedas muito piores? Já se imaginou rico, com muito dinheiro? O que você faria? Eu acho que nós meteríamos o pé pelas mãos. Será que geraríamos mais empregos? Ou será que nós só viajaremos? Paramos de trabalhar e vamos só viajar, vamos curtir, eu estou muito cansado, trabalhei muito já, então eu vou parar, eu vou curtir a vida agora. Será que é essa a finalidade da fortuna? Não. É por isso que nós não ficamos ricos. Então aqui tem uma imagem de Jesus
com uma lamparina acesa. Ou seja, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Ou seja, quando se tem o entendimento da vida futura e o aprendizado que se chega, o fardo se transforma em algo leve, em algo suave. Porque o jugo, que é simplesmente a orientação da vida, está dado a nós no Evangelho segundo o Espiritismo e nos Evangelhos. Não precisa ser do Espiritismo, mas se tiver um entendimento dos evangelistas, nós estamos muito bem orientados. A caridade. Livro dos Espíritos, questão 888. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós conseguimos fazer isso diariamente? Ah, conseguimos. É mesmo? Vamos sair do centro e entrar no carro, então. Vamos dirigir 5 minutos. Na primeira esquina, passa o motoqueiro e fecha a sua frente. O lado nosso pãozinho desaparece e a multidão antiga que nos acompanha de outras reencarnações, todas aparecem de uma única vez, né? E de repente, lembra da caridade, da benevolência para com todos, da indulgência para as imperfeições alheias. E a frase deixa de existir, mas o pensamento existe. Somos ainda muito imperfeitos, mas o pensamento vaga, não é verdade? Então diz Emmanuel, que o ódio, a vingança, é quando nós entregamos uma taça de veneno para o próximo sorver, mas quem sorve é a gente. Nós temos o ódio. Esse ódio vai, só que ele volta. Surgiu de onde? De nós mesmos. Então é através de nós que o ódio vai agir primeiro. Então quem sofre primeiro somos nós. Então aqui, quais são os sentidos das caridades? A caridade da prece ao próximo. Lembrando, aqui é uma cena do filme Nosso Lar. Está André Luiz com a senhora, e foi através dela que o André Luiz foi resgatado do umbral. Foi a prece desta senhora, dessa única pessoa, através de uma única ação que André Luiz fez em vida. Ou seja, não cobrou por uma consulta dada ao pai desta senhora. Então, quando André Luiz faleceu, essa senhora rogou ao céu do fundo do coração, lembrando da caridade que ele fez a ela. E assim, esta energia que ela emanou da oração conseguiu modificar a energia que emanava de André Luiz, e ele conseguiu ser resgatado. Caridade em aceitar as imperfeições alheias. Aqui nós temos também uma cena, do filme Nosso Lar, dos obsessores, pessoas do umbral. Será que os obsessores estão tão errados assim? Ou simplesmente estão ignorantes na caridade? Um momento. Quando nós conhecemos o que é realmente a verdade, como diz Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, todo ódio deixa de existir. Basta um gesto de amor que cobre uma multidão de pecados. Eu gosto de uma história muito interessante de Divaldo, que ele, desde pequeno, ele via um espírito sisudo, o rosto muito fechado, que chamava de máscara de ferro. Então, toda vez que Divaldo saía um pouco dos trilhos, máscara de ferro aparecia, dando uma risada, e ele sabia que estava errado em algum ponto. Então, Divaldo começou a peregrinação dele, começou a divulgação do Evangelho e abriu o orfanato, a mansão do caminho. E quando não tinha mais vaga para nenhuma criança para ser acolhida, numa noite chega uma menina, uma criança, uma bebê, onde os familiares e quem convivia com o Divaldo
mas Divaldo, não tem lugar mais para colocar mais uma criança. Não, nós vamos acolher, ela não pode ficar lá fora, ao relento, nem em lugar nenhum. Vamos acolher. Neste momento, aparece o Máscara de Ferro, aos prantos, olha para Divaldo e diz: hoje você me venceu. Lá fora está a minha mãe reencarnada, que na última vida me acolheu. A partir de hoje, estarei ao seu lado, não mais para te atormentar. Olha só, um gesto de amor. E cobriu a multidão. Quem se importa o que o Divaldo fez no passado? O que importa é daqui para frente. Então, a caridade mais sublime que nós podemos fazer é para nós mesmos. Porque muitos se endurecem por ter feito algo do passado. Você já fez caridade a si mesmo? E entendeu que todas as nossas ações, benéficas ou prejudiciais, foram para o nosso aprendizado? Será que Paulo de Tarso foi escolhido por Jesus por ser tão selvagem em perseguir os cristãos? Matar, assassinar? Não. Ele foi escolhido pela sua obstinação, pela sua persistência e coragem, de onde é que ele esteja, levar a verdade. Porque ele acreditava na sua religião e na sua verdade, mas não conhecia a verdade do Cristo. Quando passou a conhecer que o Cristo era realmente o Filho de Deus, mudou completamente a sua vida e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então, que nós possamos perdoar a si mesmo, para que nós possamos perdoar o próximo, porque o que Deus espera de nós não é o que nós somos no passado, e sim o que nós seremos no futuro. Espíritos puros, espíritos que possam ajudar o próximo e que possam fazer a caridade sempre. A fé na continuidade da vida nos traz a esperança de vidas melhores, de sermos espíritos puros. Isso nos dá a tranquilidade de fazer a caridade ao próximo. Para terminar a palestra, eu trouxe o canal do YouTube, que eu estou divulgando as palestras, tanto minhas quanto outras palestras, né? Então, para quem perdeu alguma palestra, para quem tem uma necessidade de algum tema específico, né? Eu acumulei tantas palestras para mim, para estudos, que hoje eu achei muito egoísmo segurar esse material para mim. Então eu comecei a divulgar. E depois de algum tempo o pessoal começou a me pedir: professor Flaubert, divulga as palestras, coloca no canal, filma, né? Então o trabalho que eu estou fazendo com algumas casas, inclusive aqui, para divulgar a Casa Espírita, né? Para divulgar o Evangelho. Então eu estou colocando as palestras também no canal. Então temos diversos temas. É só digitar no YouTube Flaubert Menezes e que lá aparecerá a foto da minha cachorrinha, né? Agora desencarnada, e que me deu o simbolismo do Espiritismo através dela. Então eu trago a foto dela por não querer divulgação minha, e sim do Espiritismo. Então aqui traz diversos temas, inclusive diversos autores e divulgadores também. Temas como ciência e espiritismo, física quântica e espiritismo, espiritismo no casamento, né, obsessores, estudos, inclusive estudo médico espírita, com os médicos do INCOR, os médicos do Albert Einstein, divagando sobre o espiritismo. E quem me ensinou isso tudo foi esse amigo meu, Rodrigo de Campos, né, que me ensinou a acumular palestras para o estudo, e que hoje nós divulgamos. O canal dele tem palestras diferentes, temas abordados diferentes, desculpa, e que também divagam no mesmo caminho, divulgar o Espiritismo, tá? Espero então que todos nós tenhamos aprendido algo na tarde de hoje, que nós tenhamos uma calma agora nos próximos dias, conhecendo a vida futura, que os nossos problemas são aprendizados, as nossas lágrimas lavam a alma e nos fazem aprender que o próximo também é importante e que nós não estamos sozinhos. Nós sempre deveremos ajudar uns aos outros para que nós tornamos
tornemos uma pessoa melhor. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde, um excelente fim de semana.